nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém. Graça e paz. Estamos felizes nessa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. A você que está chegando nessa live, seja muito bem-vindo. Reúna a sua família, esteja conosco. O Senhor tem uma palavra de esperança para as nossas vidas nessa noite. Grata a Deus pela vida de vocês que está aí do outro lado. Sinta-se abraçado pela Igreja Batista do Calvário. Neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse cuidado especial que Ele tem com as nossas vidas, por Ele ter nos abençoado, e nós podemos dizer assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele tem nos protegido, nos guardado na sombra das suas asas, nesse esconderijo do Altíssimo, que é neste lugar que nós desejamos estar. Somos gratos ao Senhor. Se você
neste momento puder, feche os teus olhos, vamos orar junto, uma oração de gratidão ao Senhor, por tantos benefícios que Ele tem feito. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. O dia passou e a noite chegou e o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pela veste, pelo calçado, pelo alimento. Porque sempre, Senhor, o Senhor tem cuidado dos seus. Que privilégio nós temos, Senhor, de sermos teus filhos, ovelha do teu pastoreio. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia e graça nos sustentam todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz. Obrigado, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, obrigado pela salvação da alma, pelo perdão do pecado, pelo Senhor ter nos perdoado e ter nos amado. Não fomos nós que te escolhemos, Pai, mas um dia o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia e nos amou e nos escolheu para si. Ah, Senhor, que privilégio nós temos de sermos teus, sermos os teus filhos, amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, Senhor. Muito obrigado. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor que se derramou sobre nós. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Neste momento também eu quero deixar aqui as minhas considerações a você, mulher. Amanhã, dia 8 de março, dia da mulher. Todas vocês, sintam-se abraçados por nós, pela nossa igreja. Sintam-se abraçados por mim, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. Mulher, você que tem cuidado da sua casa, você que tem cuidado da sua família, você que é uma profissional. Nós vemos hoje aí a pandemia, quantas mulheres, que estão de frente a tudo isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja. Sinta-se abraçado por nós, no nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja amada. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Feliz pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, feliz com a irmã Ana, que disse: olha, Ellen, gostaríamos de convidar você para estar trazendo a palavra para a gente no domingo. Isso já tem alguns dias, nós ainda não estávamos em lockdown. Falei: Ana, vou conferir aqui na igreja se tem como aí. Graças a Deus me abençoaram lá. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E é muito bom estar envolvido no reino, estar podendo compartilhar daquilo que Deus tem nos entregado. Então, que nesta noite, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, ela venha de encontro com aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração também. Então, abra o seu coração, deixe o seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos estar orando mais uma vez, para que o Espírito Santo esteja fluindo, para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesta noite. Eu aqui, você aí na sua casa. Amém? Senhor, nós te louvamos por toda essa semana que o Senhor nos deu. Te louvamos pelo privilégio de podermos estar adorando o seu nome, de poder estar aprendendo, recebendo da revelação da tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor esteja no controle de tudo, que o Senhor esteja falando ao coração da tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Primeiramente eu quero dizer que eu amo ser mulher. Amo ser mulher, amo ser uma mulher mãe, amo ser uma mulher esposa, uma mulher amiga, nora, filha.
E eu estou dizendo isso porque amanhã é o nosso dia, um dia especial para a mulher. Então eu quero dar os parabéns a você, mulher, também, e dizer que maravilhoso poder desempenhar este papel que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, de mãe, de esposa. Sou muito grata a Deus, sou casada. Meu esposo já veio algumas vezes compartilhar da palavra do Senhor aqui com os irmãos também, o pastor Diego. Nós temos 2 filhas lindas, né? Gosto tanto de ser mulher que Deus me deu o privilégio de ser mãe de 2 meninas. E temos ministrado sobre a vida das nossas filhas para serem grandes mulheres de Deus. Mulheres usadas e ousadas na presença de Deus. O mundo tem falado muito sobre o empoderamento feminino. Esses dias eu estava vendo um vídeo que falava sobre isso. Que a mulher, ela precisa se empoderar, que ela precisa se destacar, que ela precisa ser. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós entendemos que Deus não nos chamou para sermos mulheres empoderadas, mas para sermos mulheres sábias. Porque a sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. Aonde ela está, ela manifesta a sabedoria de Deus, a sabedoria que procede do Senhor. Aleluia! Irmãs e irmãos, nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor ministrou. E quando a Ana falou comigo, ela disse: Ellen, nós queremos trabalhar dentro de uma linha. E ela disse: olha, Deus trouxe ao meu coração um tema, seria costurando os sonhos. E eu confesso que achei esse tema um tema diferente, um tema interessante, um tema intrigante. Pensei, como que nós poderíamos estar abordando isso? O que o Senhor quer trazer à sua igreja dentro dessa linha? E então eu comecei a pensar sobre isso. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso, com essa abordagem desta noite? Costurando os sonhos, costurar. O que nós podemos aprender com costurar? Bom, existem 3 linhas, 3 formas de uma costureira executar aquilo que ela faz, não é? Então, a costureira, ela pode trabalhar de 3 formas. Ela pode restaurar algo, ou seja, arrumar. Ela pode aperfeiçoar uma roupa que já é boa. Ela pode ainda torná-la melhor. Eu sou filha de costureira, então eu entendo um pouquinho sobre costura. E a outra coisa que a costureira faz, além de arrumar, restaurar, além de aperfeiçoar uma peça, ela pode confeccionar algo. Ou seja, ela pode pegar algo novo, pegar um tecido e dar um sentido para aquilo, não é? Formar algo do tecido. Ela pode costurar uma camisa, uma calça, enfim, não é? E eu confesso que fiz até um curso de costura, um curso básico, mas eu saí de lá com um diploma de colocar botões. Às vezes nós compramos algumas roupas, e principalmente, roupas de criança, na primeira lavada sempre acontece alguma coisinha. E uma das coisas que sempre acontece lá em casa é a calça você lava, o shortinho você lava e dá uma descosturadinha no fundo. Novinho, e dá esse probleminha. E você vai lá, então eu sou profissional nisso. Mas eu sempre estou vendo a minha mãe costurando, ela gosta muito de consertar roupas, de tornar algo que está bom, mas dar uma melhorada. Então eu sempre vejo a minha mãe ali quebrando a cabeça. Olha, filha, acho que vou fazer assim, vou fazer assado. Então é um processo que eu já conheço. Só que hoje, dentro desses processos, eu quero abordar um processo, que é esse processo de confeccionar algo, de pegar algo sem sentido ainda, apenas um tecido, e transformar ele, levar ele a ser algo visível aos nossos olhos. Talvez você vê
é um tecido apenas, mas uma costureira, ela vai transformar aquilo em algo que você vai olhar e falar: meu Deus, eu não imaginava que poderia ser isso. Só que costurando sonhos, não é? Costurando sonhos. Talvez quando nós nos arremetemos a esse tema, nós pensamos em sonhos. Quantos sonhos nós temos, não é? Nós temos tantos sonhos, sonhos particulares, né? Às vezes nós estamos aí desejosos, queremos ter um sucesso profissional, sonhamos em alcançar aquela carreira, sonhamos que os nossos filhos sejam pessoas de bem, pessoas usadas por Deus, sonhamos que a nossa casa seja uma casa agradável. Talvez, se você não tem uma casa, você tem o sonho de uma casa. Se você não tem um carro, você tem o sonho de ter um carro. Enfim, nós temos N sonhos. Mas nesta noite, eu gostaria de não abordar um sonho particular, mas eu quero abordar algo à luz da palavra. E o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, e eu falei: Senhor, será que nós vamos por essa linha? E orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, o Senhor trouxe plena convicção daquilo que eu vou falar aqui, neste momento. Costurando sonhos. Sonhos. Quando nós falamos de sonhos na palavra, nós vemos que Deus, Ele se revela. O Senhor traz direcionamento através de sonhos. O Senhor traz livramento através de sonhos. O Senhor, Ele orienta o seu povo através de sonhos. Eu lembro de Jacó, não é? Jacó foi um homem que Deus revelou a sua presença no lugar onde ele estava, através de um sonho, através de nós vemos o pai de Jesus, José, recebendo uma orientação de Deus através de um sonho. E quando nós nos lembramos do profeta Joel, e o apóstolo Pedro, ali no livro de Atos, capítulo 2, ele se levanta e começa a profetizar. E uma das coisas que o apóstolo Pedro, ele nos leva a pensar sobre a importância dos sonhos. Ele levanta e diz: olha, os nossos jovens, eles terão visões, afirmando o que o profeta Joel disse. Mas ele também diz assim: os nossos anciãos, os nossos velhos, eles sonharão. Então, assim, nós vemos a importância que Deus dá a esta forma de falar com o seu povo, de falar com a sua igreja. E eu sei que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o Senhor tem trazido coisas que a igreja dele jamais passou. Ele tem permitido que a igreja dele viva situações que jamais vivemos antes, que jamais na história da igreja aconteceu. Então, quando nós falamos sobre costurar sonhos, nós entendemos isso, que Deus quer revelar e fazer algo através dos sonhos. E existe um homem na Bíblia que ele é conhecido como um sonhador, não é? O nosso querido José, filho de Jacó. José, ele foi literalmente um costureiro de sonhos. Ele costurou os sonhos. É impressionante como Deus usa a vida de José através de sonhos. Mas também é impressionante como Deus fala com José através de sonhos. Mas, pastora Ellen, o que você está falando? Aonde você quer chegar com isso? Calma, nós vamos entender esse processo de Deus. Aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 37, nós vemos ali José apenas um menino de 17 anos. José é um menino de 17 anos e Deus começa a falar com ele através de sonhos. E ele teve 2 sonhos ali. E o primeiro sonho ele compartilha com os seus irmãos, não é? Eu não vou falar aqui detalhadamente, porque são muitas coisas, mas os irmãos conhecem já a história. Mas eu já digo a referência, Gênesis capítulo 37. E ele compartilha esse sonho com os seus irmãos e eles ficam muito irados. Eles não entendem, eles falam: como nós vamos nos prostrar?
nós vamos, ser governados por você. E então Deus traz mais um sonho a José. E ele compartilha esse sonho, e além dos seus irmãos ficarem revoltados, irritados com aquele sonho, diga-se de passagem, eles tinham muita inveja de José, porque Jacó deixava bem claro que era um dos filhos preferidos dele, prediletos. Mas nesse caso, quando José conta o seu sonho, a palavra diz que até Jacó fica indignado. Ele olha assim, mas o que ele, fica pensativo, o que esse menino está querendo dizer? Repreende ele. Então nós vemos José sendo ministrado, Deus se revelando, mostrando o caminho através de sonhos. Então José ali causa esse alvoroço no meio da família, os irmãos já estavam irados. Acontece aquela situação em que os irmãos vendem ele, dá um sumiço nele, fala para o pai que o irmão tinha morrido. José vai parar no Egito. José tem um período ali no Egito, ele acaba indo para a casa de Potifar. Ali ele se destaca porque Potifar vê Deus através da vida de José. E ali José fica por um tempo, mas novamente acontece que José é acusado pela esposa de Potifar. Logo ele é levado para a prisão. Potifar não acredita nele, é levado para a prisão. Ele passa um tempo nessa prisão. E o que acontece com José? Ele conhece 2 homens, e esses homens o procuram na prisão porque eles tiveram sonhos distintos, sonhos diferentes. E a palavra nos diz que ali na prisão José se destacou novamente. Veja bem, o processo de Deus costurando na vida de José. E então, atrelando, juntando as peças. Lembra que eu falei? Eu gostaria de estamos trabalhando sobre essa confecção, pegar e juntar esse quebra-cabeça, formar aquilo que de fato vai ter o seu total, vai ter na sua totalidade. Deus está juntando as peças na vida de José através de sonhos. Então José está ali, e aqueles homens falam sobre os seus sonhos, e José interpreta esses sonhos. E a Bíblia continua nos dizendo, essa história que José está ali interpretando esses sonhos, está em Gênesis capítulo 40, mas eu quero chegar até o capítulo 41. José está ali e de repente Faraó, José ali na prisão, Faraó tem 2 sonhos. E no capítulo 41, diz que Faraó ficou perturbado, ele ficou angustiado. E logo ele falou assim, olha, chamem os magos, chamem os sábios do meu reino, porque eu preciso entender esses sonhos. A Bíblia, ela deixa bem claro que Faraó ficou atormentado. E então vem essas pessoas e ninguém consegue trazer a clareza, consegue trazer a interpretação desses sonhos. Então, José é lembrado nessa história, José é lembrado nesse fato, nessa situação que está acontecendo. E a Bíblia diz que Faraó manda chamar, se referindo a José como o hebreu, o José, o hebreu, que está na prisão. E José vem até a presença de Faraó, e Faraó conta para José. Ele começa a dizer, olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele diz assim para Faraó, olha, é o seguinte, não sou eu, mas é Deus em quem dá a revelação. É Deus quem interpreta. Então Faraó começa a contar esses 2 sonhos. O primeiro sonho, Faraó diz assim, olha, eu sonhei com 7 vacas magras. Aliás, 7 vacas gordas. E essas vacas, elas eram muito bonitas, saudáveis, mas eu sonhei também com 7 vacas magras. E então Faraó começa a dizer, olha, e elas estavam à beira do rio, num junco, e essas 7 vacas magras, elas comeram essas 7 vacas gordas. Mas quando elas comeram, e depois eu olhei para elas, elas continuaram desfiguradas, continuaram magras, e eu levei um susto e acordei, e depois voltei a dormir e tive um outro sonho. Eu sonhei com
7 espigas de trigo. E essas 7 espigas, elas eram graúdas, bonitas. Só que eu também sonhei com um pé de trigo com 7 espigas magras, espigas mirradas. E no sonho aconteceu a mesma coisa. Essas 7 espigas magras comeram as 7 espigas gordas. E aí eu despertei. E eu quero saber o que é que esse sonho está me falando. Vá lá para o versículo 25 do capítulo 41 de Gênesis. Quando o faraó terminou de contar esses sonhos, José deu essa resposta aqui. Veja bem que quando nós lemos o versículo 16, um pouquinho antes, ele diz assim: olha, não depende de mim, mas depende de Deus. Lembra que eu falei? Então, no versículo 17, Faraó contou os sonhos, como nós ouvimos agora. E quando nós entramos, então, no versículo 25, José diz assim: olha, Faraó, você teve um único sonho. E é dentro dessa proposta que nós vamos conversar aqui. Aqui no versículo 25, José começou a costurar os sonhos. Começou a costurar os sonhos. Por que começou a costurar os sonhos? Porque José não revelou um sonho do momento. A pergunta que eu quero fazer para você neste momento é: quanto tempo de história José revelou ali para Faraó? Quanto tempo de história Deus estava revelando através da vida de Faraó para o próprio José? Queridos, José trouxe a interpretação dos sonhos. Ele disse: olha, essas 7 vacas magras, aliás, essas 7 vacas gordas, essas 7 espigas de trigo graúdas, simbolizam um tempo de fartura. Mas também, não só um tempo de fartura, e José coloca, serão 7 anos de fartura. Mas também essas vacas magras, esses trigos mirrados, também simbolizam 7 anos de fome, 7 anos de miséria. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Por quê, pastora Ellen? Porque o Senhor estava revelando algo fantástico. O Senhor estava trazendo ao Egito, através da vida de José, uma revelação sobrenatural. A história inicia ali, em Gênesis capítulo 37, Deus falando em particular com José. Ele compartilhou, mas as pessoas não conseguiram entender, nem ele mesmo conseguiu compreender aquilo que Deus estava falando. E passado todo esse tempo, José ali no Egito, vivendo todo esse processo, Deus trabalhando, Deus revelando, Deus se manifestando, Deus guardando, Deus livrando. E aqui Deus honrando a vida de José. Mas perceba, a gente sempre ouve isso, precisamos relembrar aqui. José nunca deixou de acreditar que Deus estava com ele. E eu quero dizer isso para você: Deus está com você, Deus está conosco. Quando nós olhamos o versículo 32, diz assim: o sonho veio ao faraó 2 vezes. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida. Deus já decidiu. E quando nós terminamos o versículo aqui, diz assim: já foi decidido por Deus, que se apressa em realizá-la. Deus tinha pressa.
Aquele momento era o momento em que já estava decidido. Quando nós lemos o versículo 25, diz que Deus, ele revelou. José olha para Faraó e diz assim, olha, Deus revelou. Ali José começa a costurar os sonhos de Faraó. Ele começa a unir. Por mais que você tenha tido 2 sonhos, José, com autoridade, dirigido por Deus, ele diz assim, você teve um único sonho. Você teve um único sonho. E este sonho, e este único sonho, Deus tem pressa em manifestar, em iniciar. E a palavra do Senhor, ela é muito clara com relação a isso. A igreja, eu tinha dito no começo para vocês, poderia falar muitas coisas nessa noite aqui sobre sonhos. É um tema tão gostoso, é um tema tão gostoso de abordar, não é? É um tema tão gostoso para se trabalhar no nosso particular, renovar as nossas esperanças, renovar as nossas expectativas, não é, pessoais, e tantas outras coisas. É gostoso demais, mas a palavra do Senhor hoje é para a igreja do Senhor. Deus está levantando e quer levantar essa igreja com costureiros de sonhos. Deus quer costurar sonhos. Deus quer fazer através da vida da igreja, não somente para a igreja, mas para um todo, porque a igreja está inserida hoje numa realidade tão difícil, não é? Que difícil estar aqui e olhar todos esses bancos vazios, que difícil estar aqui e não poder olhar olho no olho. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma pessoa, não é? Quando que nós iríamos imaginar? Quando que nós iríamos imaginar que nós estaríamos passando por isso? Quando que José iria imaginar, filho de Jacó? Quando que ele iria imaginar que ele estaria frente a frente com o Faraó? E a palavra continua dizendo assim, José diz para ele, olha, você precisa entender uma coisa, versículo 33, procure Faraó, procure agora Faraó, um homem criterioso, sábio, e que coloque-o no comando da terra do Egito. Quando que um menino, agora um prisioneiro, não é? Olhando para Faraó e trazendo um direcionamento para o grande líder, diga-se de passagem, uma grande potência mundial na época. Mas o Senhor faz isso. O Senhor levanta os seus. O Senhor levanta aqueles que não deixam a chama, não deixam com que o Espírito Santo se apague dentro dele. E eu sei que o fogo do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, tem queimado no seu coração. Então agora eu quero te levar a querer sonhar os sonhos de Deus para uma sociedade, através da igreja do Senhor Jesus. As instituições aí fora têm reconhecido que a religião, ela é essencial para o homem, não é? Queridos, a pergunta é, Deus quer levar a política a ser uma costureira de sonhos? Deus quer levar os cientistas a serem costureiros de sonhos? Será que Deus quer levar a religião? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E eu tenho certeza que você também não tem colocado a sua confiança e não tem entendido que a salvação está, não sei, na política, está nesses grandes profissionais aí fora. Não, a salvação está em Deus. E quem importa isso? A igreja do Senhor Jesus, e você é a igreja. E é isso que nós precisamos ter bem claro nesta noite. É uma história tão conhecida, imagino quantas vezes você já ouviu falar sobre isso. Mas eu fiquei pensando, costurar sonhos, José costurou os sonhos. E isso revelou, isso trouxe um direcionamento para 14 anos de história.
E é isso que Deus quer fazer com a igreja dele. Deus quer levantar Josés aqui, que venham costurar sonhos, que venham fazer a diferença. Quem vai costurar sonhos? Somos nós. Estamos vivendo dias difíceis. Mas José olha para Faraó e diz assim: olha, você precisa de uma pessoa criteriosa. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Deus quer levantar pessoas criteriosas. Mas o quê? Como assim pessoas criteriosas? Eu sei que existem homens e mulheres aqui. Homens e mulheres aqui que prezam pelos princípios da palavra. Eu sei que a palavra do Senhor, os princípios da palavra do Senhor na sua vida são inegociáveis. Eu sei que você se identifica com a verdade. Porque uma pessoa criteriosa não é somente aquela pessoa sistemática, não é? Quando nós pensamos em pessoas criteriosas, como José está falando aqui, a gente pensa, uma pessoa sistemática, uma pessoa muito perfeccionista. Não, José não está abordando isso. José está dizendo, você precisa de uma pessoa do seu lado que governe nesses tempos difíceis. Uma pessoa que tenha princípios, uma pessoa que tenha discernimento. Você conhece pessoas dentro da igreja que às vezes agem de forma louca, sem discernimento, sem orientação? Se você conhece, seja usado por Deus para levar essa pessoa a entender que ela está sendo chamada para fazer uma grande obra, uma grande obra. E o texto continua dizendo ali no versículo 33, um homem e uma mulher criterioso, e também que seja sábio. Sábio. Por que José está pontuando isso? Faraó, você precisa de uma pessoa criteriosa. E agora, Faraó, você precisa de uma pessoa sábia. O que é sabedoria? Hoje em dia, a sabedoria ela é colocada muito na ideia grega, né? Que você precisa ter informações, reter informações, você precisa conhecer, e aí as pessoas estão, né? Em alguns casos não, em alguns casos o conhecimento dele não é ele mesmo, é o Google. Você pergunta tal coisa, está ele lá no Google, Não, eu não estou falando de pessoas assim. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta que a sabedoria, ela é um conhecimento, mas um conhecimento que te leva a colocar em prática. Porque se você busca a sabedoria de Deus, logo você vai conhecer o coração de Deus. E você só conhece o coração de Deus conhecendo a palavra, não é? E você conhecendo essa sabedoria, você precisa fazer o quê? Deixar para você? Reter para você? Não. É colocar em prática. E quando o sábio coloca em prática, logo ele toma as decisões certas. Mas espera lá. José está dizendo, um homem sábio, uma pessoa sábia. Às vezes a pessoa pode até ser sábia, mas em algumas vezes ela acaba dando uma resbalada. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos a coisa certa a fazer, mas no tempo errado. E essa revelação que Deus está trazendo aqui através de José, é uma revelação, você percebe que tem tempo, serão 7 anos de fartura, serão 7 anos de fome e miséria. O sábio, o verdadeiro sábio é aquele que entende o momento certo para o tempo certo. Então José pontua isso. E a última coisa que nós vemos aqui no versículo 33 é: seja criterioso, seja sábio e coloque essa pessoa no comando do Egito. Quando eu li isso foi muito forte ao meu coração. Olha só, não sei se você vai pegar isso, mas eu peguei na hora. Sábio, criterioso, sábio. Egito, quando ele fala aqui Egito, ele está, você sabe o que significa a palavra Egito? Olha que interessante, meu marido, ele é um grande estudioso da palavra,
na área do hebraico. Então, assim, em casa ele está assim constantemente estudando. Eu não sou assim tão como ele. Às vezes eu fico até meio irritada. Eu falo, amor, pera lá, vamos para um pouco. E ele está sempre compartilhando comigo. E algum tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, ele estava fazendo uma aula. E ele chegou e falou assim para mim, nega. Ele me chama de nega, nada a ver, né? Mas ele me chama de nega. Chegou, nega, é o seguinte, você sabe o que significa a palavra? Você sabe o que significa a palavra Egito? Qual que é a tradução de Egito no hebraico? Pensei comigo, né? Lógico que eu não sei, né? Lógico. Ele falou assim, Egito vem da palavra Mitzrayim, que quer dizer tribulações. E aí, quando Deus estava entregando esse texto ao meu coração, quando eu li assim, Deus quer, né, pessoas assim, ministrando, Deus, e aí, sábio, criterioso, o que seria um grande líder no comando do Egito? E aí eu me lembrei, e automaticamente o Espírito Santo já ministrou ao meu coração. Líderes, Deus quer levantar líderes que saibam liderar o seu povo, liderar em meio aos tempos difíceis. Você concorda que nós estamos atravessando dias difíceis? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus dizendo, olha, não vai melhorar. Não vai melhorar. Quando nós começamos a ouvir de fato a pregação dele, e aí nós olhamos as cartas de Paulo, olhamos ali, né, Tiago, tantos outros ali na Bíblia, a gente percebe que eles estão assim vivendo na expectativa de não ver esse mundo como algo que vai se exceder, que vai ser, nossa, que mundo de Alice. Não, nós percebemos que são homens e mulheres com o pé no chão, entendendo que os dias iriam ficar cada vez mais difíceis. E às vezes nós estamos percebendo dentro da igreja do Senhor pessoas que quando o negócio se arrocha, quando o negócio fica difícil, ela pula para trás. Ela não dá conta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que esteve com José. Esteve com José no Egito. Esse é o Deus que esteve com José quando ele foi vendido pelos irmãos. Você já passou por isso? Eu não passei. Nós não passamos, tenho certeza. Mas o Senhor esteve com José. E nós não somos diferentes de José. O Senhor está levantando, o Senhor quer levantar nesta noite homens e mulheres criteriosas, cheias da sabedoria, cheias do poder de Deus e que entendam que enfrentarão dias difíceis, mas que terão bom ânimo, porque assim como o seu mestre venceu, você também vencerá. É essa a proposta do reino. É essa a proposta do reino. E é o que o Senhor tem para nós nesta noite. José olhou para Faraó. José costurou aqueles sonhos. Ele disse, você não tem peças separadas. Ele costurou, ele uniu essas peças e disse, olha, virá tempos bons, mas também virão tempos difíceis. E Faraó percebeu. Eu tenho certeza, porque quando nós lemos o texto, como que um homem tão poderoso, ouvindo um rapaz que para a sociedade não tinha dignidade nenhuma, como que ele ouviu? Era porque Deus estava com José. E você será ouvido, você será uma referência. Essa igreja será uma referência. A igreja de Toledo está sendo e será uma diferença, porque a sociedade está vendo Deus nela. Amém? Deus revelou. Deus está revelando. Deus mostrou. Deus está mostrando. Deus decidiu. Deus decidiu. E Ele apressou e está apressado em fazer. E você é
um José que Deus está levantando. Quantas coisas o Senhor já falou com você? E eu não estou falando a nível pessoal, eu estou falando a nível de reino de Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. Você é um costureiro, você é uma costureira de Deus, uma costureira de sonhos. Quantos sonhos o Senhor já revelou a você? Quantos sonhos o Senhor já revelou? Quantas coisas que o Senhor já falou, que você, não, isso é loucura, e está acontecendo hoje. Então se prepare, porque dias difíceis estão por vir. Eu não estou querendo causar pavor aqui de jeito nenhum. Porque a palavra que o Senhor nos dá e nos garante é: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, persevere, fique firme. E eu não quero falar de honra, não quero falar de honra, porque a honra pertence ao nosso Senhor, não é? Eu não quero falar disso. Eu quero falar para você, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte diante daquilo que Deus tem entregado na sua mão como igreja do Senhor. Esse corpo aqui. E o Senhor te dará a coroa da vida. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Me perdoe se eu me delonguei um pouco, mas o nosso Deus é maravilhoso. E Ele está revelando, Ele está falando, Ele está chamando costureiros de sonhos nesta noite. Senhor, nós te louvamos por sua presença neste ambiente. Te louvamos pela sua presença na vida de cada irmão, de cada irmã que está na sua casa agora. Senhor, que o Senhor possa estar trazendo convicção do chamado, do ministério de cada um. Não somente, ó Deus, para esta igreja, mas para a igreja do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor inseriu este homem, esta mulher, neste lugar com propósitos fantásticos, com propósitos sobre-humanos. Mas, ó Deus, traga ao coração dele a convicção de que ele precisa se levantar, entender que ele precisa ser criterioso, não negociar os princípios da sua palavra, ter discernimento, mas também, ó Deus, saber o tempo certo para as tomadas de decisões. Ah, Deus querido, nós também pedimos, ó Pai, para que você possa estar fortalecendo este meu irmão, esta minha irmã, assim como o Senhor levantou José nos dias de tribulação e deu sabedoria e deu discernimento para ele governar aquela nação. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor não fará diferente nos dias de hoje. Pode vir pandemia, pode vir o que vier, mas se nós estivermos convictos que o Senhor está conosco, não nos iremos nos abalar. Ah, Senhor, não nos iremos nos abalar, porque em Ti nós somos inabaláveis. É o que eu oro agora pela Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, fique na paz. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus.